Então vamos lá, vamos dar início. A página de hoje. Faz a prece, primeiro. É verdade. Bem lembrado. Vamos lá, vamos fazer a prece então para pedir a devida autorização, ajuda e amparo para esses momentos. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por todas as possibilidades que nos são ofertadas, por todos os recursos educacionais, o qual nos são direcionados na estrada da vida. Obrigado, Senhor, todos os recursos familiares, de trabalho, de disposição, de afeição, recursos para exercermos a fraternidade, treinarmos o amor e, acima de tudo, desenvolver a caridade. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Com essa prece, pedimos permissão para começarmos o estudo da noite. Então vamos lá. Essa mensagem está no livro Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 149. O versículo. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Emmanuel coloca então o título da página: No culto, a prece. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida, de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergará o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes, congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, ou seja, não esqueças, não descuides, pois que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber.
Vamos lá, essa é uma página muito difícil. Eu já começo rindo porque é sempre emblemático. Você pega a página, as explicações de Emmanuel, as frases de Emmanuel, ele está falando de coisas muito mais profundas do que a gente realmente está atento. Porque nós somos um pouco assim. Ah, falar sobre arroz, como é que cozinha arroz? Ah, eu cozinho arroz há 20 anos, eu cozinho arroz há 50 anos, eu não tenho mais nada para aprender sobre cozinhar arroz. Nós temos essa forma de interpretar a vida e vivenciar a vida mais ou menos dessa maneira. E com relação à prece, é engraçado. É o mesmo problema, como vários outros aspectos da vivência da Boa Nova. Porque eu considero que a prece é um elemento fundamental, precioso e exemplificado dia a dia pelo Cristo, quando esteve aqui conosco na forma de Jesus de Nazaré. Ele sempre orava ao Pai, todos os dias. Né? Tu não pode imaginar, mas ele já é Cristo, tem que ficar orando para quê? Não, precisa orar, faz parte. Faz parte de querer fazer parte, querer se interligar às propostas e aos trabalhos, como tudo está sendo desencadeado. Principalmente direcionar o seu sentido, os seus corações, o coração, a mente, todos os corpos que nos formam para a iniciativa divina. Sempre. Então é claro que o Cristo deixou esse exemplo, deixou esta marca, propositalmente. Será que ele fez muito mais prece, muito mais oração, muito mais prece durante toda a jornada e os discípulos não perceberam? É possível. É possível. Mas é patente. Todos os dias ao acordar, ele orava. Todos os dias ao se recolher, ele orava. Então havia o ritual da oração. Só que esse ritual ele foi muito mal entendido, muito mal interpretado. E até hoje é muito mal percebido. Né? Quando nós observamos a maioria das consciências adentrando ao Consolador Prometido, é natural as pessoas se perguntarem: poxa, mas se Deus sabe tudo o que nós precisamos, se tudo está orientado, se tudo está certo, por que eu tenho que fazer prece? Não no sentido de questionar Deus ou questionar a lógica, mas no sentido de compreensão mesmo. É normal observar isso em grupos jovens, em diversos grupamentos que estão iniciando ali o aprendizado sobre evangelização. E a gente só aprende se a gente se coloca na posição de aprendiz, né? Se a gente achar que já sabe tudo, fica muito difícil. Então, é lógico que para diferentes níveis espirituais, a prece, não estou falando aqui em termos de forma, o que vai falar, o que vai pensar, mas como você vai mergulhar a sua consciência na harmonia divina. Como que você vai perceber os projetos divinos? Como que você vai se sensibilizar para estar exercendo a vontade do Pai e não a sua? Então, é algo muito complexo, muito diversificado e muito complicado. Mas é muito natural para todos nós compreendermos que a prece, assim como todas as nossas manifestações mentais, elas são inerentes a nós mesmos. Então, muitas pessoas falam assim: poxa, eu faço prece e não me sinto bem. Eu faço prece e não me sinto bem. Porque a gente acredita que é um botão de interruptor. A pessoa animou cisânia, animou catástrofe o dia inteiro. Falou mal de todo mundo, viveu se entorpecendo com a maledicência. Passava reportagem no jornal, ficava tão zangado quanto a pessoa que estava na reportagem. Ficava tão revoltado. Observava tudo que diversos companheiros nossos de jornada se equivocando, se perdendo, se complicando, e a pessoa fica zangada, frustrada. Ou seja, basicamente, a velha obsessão simples. Nós gostamos da obsessão simples. Nós gostamos de ficar irritados, gostamos de ficar enciumados,
gostamos do conceito de posse, e por aí vai, só que a gente não se percebe. Só que sempre vamos nos manifestar, a nossa consciência vai sempre se manifestar com os potenciais que são nossos. Então, se a gente gosta de falar mal dos outros e até meio que sente ter quase que um prazer em falar mal dos outros, pode ter certeza. A nossa vibração principal, sem falar nada, sem pensar em nada, a nossa vibração anímica da nossa alma será na frequência da maledicência. É natural. Então, por isso que ele começa com esses exemplos e deixa claro: nós temos forças criativas ou destrutivas. Só que a maioria das vezes estamos na frequência da destrutiva. E por vezes, um tempo curtinho nas construtivas, um bom tempo nas desagradáveis e pouquíssimo tempo nas desagradáveis. E nós colocamos as nossas vibrações pessoais aonde? Aplicamos essas forças, esses recursos, no círculo pessoal em que nos movimentamos. Então, quem vive conosco no trabalho, na casa, principalmente no lar, eles vão sentir, essas pessoas irão sentir as nossas vibrações pessoais, intrínsecas da nossa alma. Não importa se a pessoa está pensando em crítica, está pensando em azedume, ela está sempre vibrando, propensa a qualquer estímulo, concordar em fazer crítica, concordar em falar mal. O que, de certa forma, é até compreensível, pegando o histórico nosso, né? Há muitos e muitos milhares de anos, nós não percebíamos o que era bem e o mal proceder. De certa forma, ainda não percebemos na sua totalidade. Mas, na essência, não percebemos nada. Então, hoje, nós ficamos felizes. Ali, ó, tô vendo mal. Ali, ó, aquilo ali é mal. Ali, aquela outra coisa é mal. E a gente acha que está fazendo um serviço a alguma coisa ou a alguém. Mas, na verdade, é só uma reação da nossa indumentária psíquica prisioneira ao passado milenar. Estamos falando aqui de 100 mil anos de história. A história da humanidade é mais velha do que a ciência da Terra consegue confirmar. Então, o que acontece? No passado, vamos narrar aqui detalhes, por exemplo, ao redor do Rio Nilo. Estou falando de 3 mil anos atrás. E isso era um dos motivos do povo hebreu, o povo judeu, não se misturar. Igualmente, o povo egípcio não se misturava. O povo indiano, aquele mais seleto, com as tradições mais seletas, não se misturavam, porque observavam que a maioria dos espíritos que estavam aqui na Terra eram extremamente bárbaros. Extremamente bárbaros. Então, as pessoas iam no Rio Nilo e pariam um bebê e jogavam no Rio Nilo. Não quero esse bebê. Era normal. Não existia nem sequer aquele lampejo de sentimento de relação com aquela vida que estava surgindo ali. Isso hoje é quase que inconcebível. Né? A maioria fica chocado. Nossa, vi a notícia de uma criança que foi encontrada na lixeira, que foi abandonada pela mãe. Todo mundo fica chocado com a notícia. Todos ficam chocados e aterrorizados. Porque basicamente o nosso mundo subconsciente gritando: agora eu consigo perceber o mal que antes eu não percebia. Agora eu consegui ver. Então, só que isso se tornou um vício psíquico. Tudo nós queremos ver somente o mal e esquecemos de ver o bem e, mais ainda, nos preocuparmos. Espera aí, eu tenho que produzir o bem. E temos que começar a compreender como estamos produzindo o bem e reconhecer, caramba, não é que eu não sei produzir o bem direito? Eu sempre achei que eu produzia o bem direito, mas eu estava totalmente errado. Quando a gente alcança esse nível de questionamento, de indagação, de si para consigo, tudo começa a modificar. Você começa a observar que, assim como a árvore, todas as nossas emanações provêm de nós mesmos. Não, mas eu tenho certeza que havia um projeto divino ali para amparar aquela pessoa e eu fui portador da ajuda. Sim, foi portador da ajuda. Mas estimava-se
da nossa conduta muito mais amor, muito mais fraternidade, sentimento genuinamente de bondade e não simplesmente de beneficência. Eu peguei o que restava da minha casa e dei para o outro. Vocês estão compreendendo o detalhe como Emmanuel vai traçando? A aranha respira no centro das próprias teias. Ou seja, nós também. Nós respiramos e nós gostamos de nos alimentar daquilo que nos perturba. O quanto antes a gente perceber isso, mais força a gente vai ter para lutar contra as nossas próprias quedas, os nossos próprios vícios. É a natureza. É a natureza do progresso. Precisamos perceber a nós mesmos. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos como cada espírito aqui na Terra, reencarnado, pode perceber e reconhecer um meio de progredir. E é muito bem ressaltado na resposta. Há muito tempo atrás, um grande filósofo já havia apresentado. Conhece-te a ti mesmo. Precisamos reconhecer. Caramba, eu falei com o fulano daquele jeito. Mas, poxa, será que eu podia ter falado com mais carinho? Será que eu podia ter tratado com mais amor? Será que eu poderia ter solucionado tal problema que eu achei que foi brilhante? Foi a melhor solução que eu pude exercer. Será que eu poderia ter produzido com o mesmo resultado, até melhor, mas com sentimentos muito mais nobres? Se nós não nos questionarmos, nós não melhoramos. E tem um outro problema gravíssimo. Você só pode melhorar aquilo que você consegue medir. Se você não consegue medir, você não tem como melhorar. É impossível. Se você chega no fim do dia e você quer se livrar daquele dia e falar assim, o passado de nada me adianta, não serve absolutamente para nada, estamos numa situação muito difícil. Porque é com esse passado que estamos aprendendo. As nossas heranças psíquicas é o reflexo do que nós construímos do passado. Então, a abelha, igualmente, ela viaja intensamente, vai para tudo quanto é lugar, mas ela só descansa onde? Nos compartimentos da própria colmeia. Então, ele está falando de aspectos da natureza, e a natureza sempre nos educa. A natureza, como o Cristo sempre nos explicou, todas as leis divinas estão expressas na natureza. Só não percebe quem está desatento, quem não está querendo desenvolver essas percepções para aprender. Então, até mesmo a abelha, por ela não querer descansar, porque ela não descansa em outras colmeias. Não, ela só vai descansar na dela, na própria dela. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, você sempre vai querer voltar para os mesmos grupos que você vivia antes. Então, você era perturbado com relação à posse. Você tinha problemas graves com relação à posse. Você vivia aprisionado, sua mente era aprisionada a isso. Ah, mas em que frequência sua alma está vibrando? Sua alma está vibrando na frequência de quem se preocupa com posse, o tempo todo. Então você vai estar sempre conectado com espíritos e com outros psiquismos, seja do corpo físico ou não. Do corpo presente no corpo físico ou não. Você vai admirar as pessoas que têm mais poder de posse. Você vai querer saber a lista da Forbes. Quando ela está sendo atualizada. Quem são os nomes, os principais nomes da Forbes. Vai ser uma preocupação sua. Nossa, eu quero muito saber o que essa pessoa estava fazendo, porque eu também quero ser um bilionário. Você não percebe, e você acha até salutar. Isso faz parte da dinâmica da vida. Mas você é escravo daquele sentimento e não percebe? Então nós temos que perceber e anotar, né, no nosso diário, diário mesmo, né? No nosso diário de voo aqui na Terra, de jornadeando aqui na experiência da Terra, com um uniforme de trabalho chamado corpo físico, afinal de contas, o que mais nos atrai? O que mais nos atrai? E temos que perceber, será que essa atração, eu estou exercendo ela adequadamente ou não? Então nós temos que perceber a nós mesmos. E isso é uma tarefa individual. Infelizmente, não é coletiva. Não é coletiva. Por isso que a prece ela é individual. Ah, mas existe a prece coletiva? Não. Em estudo aqui a gente pode falar.
Não existe prece coletiva. Isso é uma mentira. Nunca houve prece coletiva. O que há é uma intenção coletiva de que haja uma prece e que haja uma harmonia dos pensamentos naquele minuto. Se você vai conseguir se harmonizar com aqueles pensamentos ou não, é aí que está o ponto falho. Então não é estar no mesmo lugar físico e não é falar as mesmas palavras, todo mundo tá, eu vou repetir na minha mente as palavras que aquela pessoa está falando e eu vou estar em prece coletiva. Não é verdade. Não é verdade. A maioria não está... Se pedir para... Relembre, por favor, o que foi falado na prece. A pessoa não lembra. Não lembra. Porque qual era o conceito há milhares de anos dessas pessoas, como de todos nós, né? Claro, vamos nos incluir. Qual era o nosso conceito do passado? Era só estar circunpresente. Eu estou doando horas da minha vida de diversão, eu estou abolindo essas horas de diversão e estou num lugar sagrado, doando meu tempo para Deus. Isso é uma loucura. É uma loucura. E isso está impregnado no nosso ideal, no nosso subconsciente, de uma maneira sutil. A pessoa acha que está fazendo alguma coisa realmente. Nossa, eu fui lá e ajudei a fazer isso assim, assim, assado. Lá na casa espírita, na igreja, não sei aonde, eu visitei não sei quem, eu fui no asilo, visitei não sei quem lá. Então, mas você visitou querendo pontuar, querendo contabilizar pontos, como que num princípio de chantagem com Deus, seu sentimento não foi genuinamente de amor pelo próximo, então você não vivenciou aquela experiência. Como igualmente não vivenciamos, por vezes, a experiência da prece coletiva. Por vezes, realmente não queremos vibrar nas frequências da paz, da harmonia, do amor. Tem pessoas que chegam em qualquer ambiente, a primeira coisa que a pessoa faz é criticar o ambiente. Nossa, que coisa suja ali, ó. Ih, tô vendo uma teia de aranha. Caramba, esse chão, hein? Esse chão é feio, hein? Puxa vida, hein? Aí a pessoa olha pra unha. Caramba, não fiz a unha. Meu Deus, e eu esqueci até de fazer o cabelo. Ih, será que eu apaguei o fogo? A pessoa vive num turbilhão de pensamentos beirando a loucura. Beirando a loucura. Aí a pessoa quer acreditar que está no lugar e que realmente o pensamento dela está em harmonia com uma prece. Mas, na verdade, o pensamento dela está igual uma teia de aranha. O pensamento está dominado por um monte de psicose, um monte de ideias fixas e alucinadas. E adivinha, vai desencarnar sim. Vai desencarnar preocupada com unha. Vai desencarnar preocupado com os mínimos detalhes que só tem a ver com a parte material. Então, viver a boa nova é viver a identidade espiritual. Estejamos no corpo físico ou fora dele, seja durante o sono, onde estivermos. E onde estivermos, temos que desenvolver nossos potenciais da caridade. Ah, mas o que é caridade? Eu achei que caridade era doar coisa para os outros. Não, caridade não é doar coisa para os outros. Caridade, doar coisas para os outros é beneficência. Beneficiar alguém. Agora, qual sentimento que você vai animar na convivência? Qual sentimento que você vai animar durante doar alguma coisa? Durante fazer uma visita a um asilo? Quais são os sentimentos que você vai animar? Se você animar os sentimentos da benevolência para com todos, ou seja, você quer produzir o bem, não importa. E lá, tá sujo, o seu pensamento nunca é de crítica. Você só quer enxergar o melhor. E você só olha para aquela outra alma que você está convivendo e fala, e pensa, puxa vida, eis aqui um outro projeto divino, uma outra criação divina que para Deus é extremamente importante. Você olha para as outras consciências com outros olhos. E você pensa, como que eu posso ajudar a criação? O que Deus aguarda da minha contribuição para a criação? Já que eu amo a Deus, eu não posso aborrecer a sua obra. Eu tenho que ser copartícipe, cooperador no nível divino que ele aguarda de mim. Então você começa a viver uma outra realidade. E é pesada. É uma realidade pesada. Porque no fundo, amamos viver a vida materialista. A filosofia materialista é maravilhosa.
Porque não dá trabalho. Tudo você pode subcontratar. Você pode ser a pessoa mais ignorante da face da Terra, em termos de conhecimento, em termos de sabedoria, em termos de tudo, inclusive de amor. Você pode ter pela filosofia materialista, ok? Você pode contratar uma super babá, analisa aquela que é mais amorosa com criança, bota a câmera filmando ela e larga seus filhos com a babá, ué. Aí o que você acredita materialmente, na filosofia materialista? Eu provi os meus filhos com amor. Eu subcontratei. Aí a pessoa chega numa empresa, mas você não sabe sobre qualidade, você não entende sobre essa parte aqui de metais, você tem que estudar sobre isso para melhor decisão. Não, você contrata um especialista que estudou décadas e décadas sobre metais, paga o salário para ele e está perfeito. Ah, mas tem um outro problema jurídico. Você contrata um advogado. Então, o que foi institucionalizado na filosofia materialista? Tudo você pode terceirizar, tudo você pode contratar. E o que foi institucionalizado pela vivência cristã, a filosofia, especialmente a espírita cristã? Absolutamente nada você pode terceirizar. Nada. Ah, mas eu acho que... Doutor Zé, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que isso eu fico sempre me perguntando por mim mesmo. Quando fala assim, como nós estamos falando, abordando o assunto da prece, eu queria fazer essa pergunta. Quando refere assim, Jesus está 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Mas aí eu te pergunto, eu sempre estou em casa sozinha com as minhas orações, com o meu estudo, e não tenho de pôr presente ninguém. Mas fora do corpo físico, nós temos companhia. Então, o que você pode me explicar sobre esse assunto? Porque, como refere a prece aí, né, 2 ou 3, eu estarei convosco. E aí, como eu estou sozinha, ou qualquer outra pessoa está no estudo sozinha, eu estou no corpo presente, mas fora do corpo físico, nós temos companhia fazendo nós. Então, não refere que nós estamos sozinhos, não é isso? Aí, eu não entendo essa... Então, eu não sei se estou compreendendo o que estou falando. Eu entendi perfeitamente o que você está falando. Você quer entender... muito obrigada. Você quer entender explicitamente essa frase. Isso, Que a maioria interpreta ela materialmente. Jesus não falava para o corpo físico, Jesus não falava para a filosofia materialista, Jesus não falou nenhum minuto, sobre nenhum aspecto do Império Romano, por exemplo. Hoje o que nós vivemos é o Império Romano. Então, quando falamos estar presente, a maioria acredita fisicamente. Eu quero que ele esteja aqui do meu lado. Tem centenas de espíritos do nosso lado. Isso, fora do corpo físico. Por isso, às vezes, eu falo assim, gente, mas isso daí está não... muito mal interpretado para quem é em busca, que vive o mundo fora do corpo físico. Está cheio de irmãos, por que estão sozinhos? Nós não estamos sozinhos. Isso é quem busca a matéria, né? Sim. Que fica preso na matéria. Sim, mas aí se eu te perguntar, quantos... se você fosse listar quantas frequências de rádio, de modulação de frequência ou de modulação de amplitude, AM, FM, né? Estão perpassando ao nosso derredor nesse exato minuto. Eu não estou nem falando de frequência de celular, eu não estou falando dessas frequências de telecomunicações, eu estou falando somente dessas comunicações básicas de rádio. São centenas. São centenas. Mas é muito, milhares. É muita potência de como é que fala? De ativação de correntes, né? Correntes, né? Eu não sei como explicar. Então, mas quantos você consegue, através de um aparelho, você consegue entrar em sintonia? Uma por vez. Isso. Entendeu? Então, o problema que ele estava falando era... Eu estou colocando também um lado aqui pessoal, ok? Não estou falando somente do ponto de vista só espírita nesse sentido, não. Também estou botando um pouquinho do que como eu pessoalmente observo. Posso estar errado. Então, só boto essa aspas para vocês terem um ideal de compreender e tentar enxergar como vocês desejarem enxergar. Como eu entendo essa frase, aonde estiverem 2 ou mais reunidos, com os corações voltados para os projetos divinos. Olha só, problema. Olha o problema, como é que mudou a frase. Ah, mas você tirou de contexto. Não tirei de contexto.
Em nome do Cristo, você quer dizer que você está fazendo... Quando você faz em nome de alguém alguma coisa, você faz segundo os ideais daquela pessoa. Ah, eu tenho um chefe, eu estou vindo aqui na repartição pública em nome do meu chefe. Ué, em nome dos ideais da sua empresa. Você vai defender os interesses daquela empresa. Não é assim que funciona? Então, defender os ideais e a natureza dos sentimentos do Cristo não é tão simples assim. Teremos que estar genuinamente com os nossos sentimentos voltados para o projeto do Cristo. Então não é simplesmente chegar assim e falar, olha só, vou fazer aqui uma prece e pronto. Todos os enviados divinos estão aqui agora comigo. Eles podem até aparecer, eles podem até chegar e tentar sondar o nosso íntimo, mas na hora que começar a sondar o nosso íntimo, vai perceber, e olha lá, a pessoa está preocupada com orgulho, a pessoa está preocupada com vaidade, a pessoa não está preocupada realmente em se transformar, a pessoa não está preocupada em realmente modificar os hábitos. Ele vai embora na hora. Ele tem mais o que fazer, ele tem muita ocupação. Então, não é onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Em meu nome significa que você está querendo viver os ideais naquele minuto, naquele exato minuto, os ideais do Cristo. O seu campo dos seus sentimentos estarão voltados aos ideais do Cristo. É esse o grande problema. Ah, então quer dizer que não é amparado? Tudo na natureza é amparado. Tudo. Não tem um terremoto que funcione na Terra que não teve amparo para ser reduzido o impacto. Não tem um fenômeno em nada. Todo mundo acredita que o Sol funciona sozinho. O Sol é controlado e dirigido. Operacionalmente. Existem espíritos responsáveis por fazer o Sol funcionar. Não é largada. Todo mundo fica achando que está tudo largado, abandonado. Tem espíritos operacionando todos os recursos em todos os lugares. Em todos os lugares. Pode ter certeza disso. Não falta espírito para trabalhar. Então, o que eu estava tentando dizer é o seguinte, vai incluir esse assunto. Vai incluir esse assunto. A nossa manifestação mental e a manifestação dos nossos sentimentos, nós não percebemos. Nós achamos que é somente falar... Sim. Desculpa a interrupção aqui. Não, interrompe não, pode falar. Não, mas assim, tem a ver com o que você está falando no sentido do estudo. Como é importante nós termos essa participação e essa frequência num grupo de estudo. Estudo realmente, de verdade, sério, como nós estamos tendo. É muito importante para que cada estudo eu desperto alguma coisa, pelo menos eu paro para pensar como seria assim o estudo. É essencial a questão do estudo naquela reflexão sadia, tá, gente? Não é para ficar assim, eu não presto, eu não valho nada, meu Deus, eu não gosto de mim mesmo, eu sou horrível. Não é nada disso não, tá? Isso é bobagem. Quando a gente entra nessas frequências, é só o nosso orgulho falando. Quem está realmente focado... Peraí, existe uma lei chamada Lei de Progresso. E o Cristo está operando ela em todos os lugares. E ele está convidando a gente. Vem, perceba essa lei de progresso funcionando. Porque atualmente você está sem consciência. Então é o desenvolver dessa consciência. E a gente só desenvolve essa consciência com exemplos bem simples. E com um estudo muito persistente. Porque Emmanuel está falando, olha, assim como a árvore, a sua natureza íntima da construção dos seus pensamentos, ela tem aspectos próprios da sua emanação. Então, geralmente, a construção da frase, a construção do pensamento, a sua primeira reação, que é genuinamente a sua, nós temos problemas o quê? Porque é a nossa emanação mais primitiva. É esse o problema, a gente não percebe. Nós não gostamos de avaliar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A gente acha que são bons, que não precisa melhorar. Mas você não está submetido a uma lei de progresso? Você não tem certeza absoluta que tudo que você sabe hoje, daqui a 3.000 anos, vai ser totalmente diferente? Você vai viver uma outra consciência completamente diferente? Então por que não agora não opera o dia a dia, meditando e transformando a forma de reagir, a forma de sentir, a forma de pensar? Porque está deixando claramente, cuidado,
vocês geram matérias sutis, assim como todos nós, né? Geramos matérias sutis dos nossos pensamentos, que são emanações nossas próprias. Temos pensamentos e formas de sentir a vida igual um emaranhado de teias. Mas esse emaranhado de teias, elas nos aprisionam. Por isso o exemplo da teia. Ah, mas a aranha não fica presa na teia. Como não? Ela mora lá. Ela depende. Ela até se alimenta do que gruda na teia. É estranho, porque é uma comparação muito bela. Então, tem pensamentos que se aprisionam no nosso psiquismo, que é natural, porque estão nas mesmas frequências. E a gente gosta. É esse o problema. A abelha, o fato dela não querer ir para outras colmeias, deixa claro, olha, atualmente existem diversos grupos de espíritos que se afinizam sob certos contextos igual a colmeia. Então, se a maioria... Tem um grupo que gosta muito com relação, por exemplo, à posse. Vai ficar uma colmeia onde o pensamento principal daquela colmeia é a posse. E o seu pensamento, os seus sentimentos não vão querer retornar ou ir para outras formas de pensar. O exemplo de Emmanuel é pesado, porque é sutil, Emmanuel é delicado conosco. Porque a gente não vai se perceber. É como olhar no espelho e você não vê. Né? A gente só enxerga o chamado espectro eletromagnético, somente um espectro visível, nós só enxergamos 3 cores. O que eu estou querendo dizer com isso? O sol não é amarelo. O sol é branco. Então tem muita coisa que a gente não percebe, porque a gente quer depositar aos nossos sentidos, aos sentidos da visão, da audição, a percepção que vai guiar nossas escolhas. Mas se ela é limitada e extremamente curta, ué, mas espera aí, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que, do ponto de vista da minha alma, as minhas capacidades da minha alma de percepção são limitadas igual a do corpo físico? É exatamente isso. Exatamente isso. Você vai ouvir uma frase, por exemplo, de alguém maltratando o outro, e você acredita que ela está fazendo por um bom motivo, você vai achar que foi maravilhoso. Porque o seu coração se nutre de pessoas que gostam de um falar maltratando o outro. Ser ríspido, não ser afável. Né? Quais são os traços? Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, sempre falei isso, muito intrigante, chamado Afabilidade e Doçura. Ninguém entende aquele capítulo. Se você parar para estudar profundamente, você fica assim, o que esse capítulo está fazendo aqui, meu Deus? Não era para você ter só as bem-aventuranças? Mas tá lá. Aí você fica, o que isso tem a ver? Aí tem uma frase lá que é marcante. Quais são os traços da benevolência que deixam marcados por onde você passa? A afabilidade e doçura. Então você está resolvendo um problema. Você conseguiu resolver ele com afabilidade e doçura? Não. Então você não exerceu a benevolência. Você pode até, de repente, teve a intenção, mas o seu coração explodiu, você chegou a sentir calor e você reagiu de uma forma diferente aos seus próprios conceitos crísticos que você quer seguir. Então, compreenda que esse é o grande problema, a gente não se percebe. E temos que fazer esse esforço. Ah, mas eu vou ficar muito triste se eu perceber que eu não consigo fazer as coisas. Ou então eu prefiro ficar no engano, na ilusão. Ó, eu passo para você problemas simples de matemática. E eu falo assim para você, você é o maior matemático da face da Terra. E você vai aceitar esse título? Mesmo sabendo que é uma mentira? Esse é o problema que a gente vive hoje. A gente mexe com alguns probleminhas de mais e menos, multiplicar e dividir, e nós nos achamos os matemáticos catedráticos. Entendemos toda a natureza matematicamente. Não entende nada. A gente não entende nada, não. Estamos muito longe. A ciência da Terra, ela sempre foi assim. Não importa o século que você estiver estudando sobre a ciência da Terra, ela sempre vai achar que já sabe tudo. Porque é um traço da nossa personalidade. Nós somos orgulhosos e vaidosos. Então, se a gente acha que já sabe tudo, a gente acha que não tem mais para onde se desenvolver, para onde crescer. Aí vemos aquelas aberrações do século XVII, as pessoas querendo, né? Acho que várias pessoas aqui
já estiveram em contato com aquelas enciclopédias, né? Queriam finalizar o conhecimento em enciclopédias e falar assim, ó, todo conhecimento do mundo está aqui na minha estante. Eu já li isso tudo, para mim já basta e tem que parar por aqui. Porque ele sabe que a encarnação é curta. E ele fica triste por saber que vai evoluir e ele não vai estar aqui presente. Triste por orgulho. Então, nós somos assim. Nós temos que sondar os mínimos, os mínimos detalhes e as máximas que nós buscamos. Então, ele pega e fala, assim também é o homem, que vive no seio das criações mentais, a que dá origem. Então, não, mas eu peguei uma criação mental, poxa, de um versículo maravilhoso que eu li. Você pega aquele livro Boa Nova, você toma um susto quando você está estudando o livro Boa Nova. Né, psicografia de Chico Xavier. Você toma um susto. Por quê? Você vê ali os discípulos em detalhes conversando com o Cristo, e o Cristo toda hora fala para eles, vocês estão lendo as leis divinas, alcançando essas leis divinas, mas vocês não estão sentindo. Vocês não estão sentindo essas leis. Então é engraçado porque ele deixa claro como é que você pode raciocinar uma coisa sem sentimento. E o que a gente vende na história da educação, do ensino, eu sei que várias pessoas vão achar que eu sou contra o sistema de ensino, de educação, mas não é contra. É entender que todos nós estamos em processo educacional. O querer viver a Boa Nova é querer viver uma filosofia de vida do Cristo, onde você não vai fazer nenhum raciocínio sem sentimento. Né? Como é que funciona a lei de justiça de Deus? Está lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, das leis morais. Existe uma lei chamada Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é uma única palavra. Por não ter esse vocábulo na língua portuguesa, mas tem em hebraico, né? Justiça, amor e caridade é uma coisa uníssona. Não se separa. Não, como assim? Vai fazer avaliação de justiça com amor e caridade? Não sei fazer isso. Bem-vindo ao Consolador Prometido. Ele vai falar de detalhes que nós não aprendemos ainda a desenvolver esses sentimentos. Falta palavra, falta ter exemplos físicos, porque não tem exemplo físico próximo. Ele tem que buscar lá na natureza. Olha, para e pensa, observa, porque é difícil. E cada um vai perceber e sentir de uma forma diferente. É esse o maior problema desse viés. Então, todos nós... eu sentei para fazer uma prece. Você pode conversar com 1000 pessoas e perguntar para elas, para essas 1000 pessoas, o que é Deus para essas 1000 pessoas? As 1000 pessoas vão dar respostas diferentes. Porque é diferente para cada uma delas mesmo. Você pergunta para elas o que é amor, cada um vai dizer o que é amor de uma forma diferente. Você pergunta para elas o que é felicidade. Para você, o que é felicidade? Não vai perguntar se a pessoa se sente feliz, né? Você vai botar a pessoa numa situação difícil. Para você, o que é felicidade? E a pessoa, você vai perceber que ela vive das criações mentais dela mesma. Ela se autoalimenta. Nós nos autoalimentamos. É esse o problema. Então, se nós temos vícios morais, se nós temos problemas que nós deixamos ali amortecido, não percebido, ele se manifesta na forma de falar, na forma de reagir com o vizinho, sobre um certo outro problema, a ponto de a gente falar assim, isso aqui eu não preciso ter um pensamento divino ou enxergar um contexto divino. Isso aqui está errado e tem que estar certo. O certo é meu jeito de pensar. Quantas pessoas você conhece que fala e pensa exatamente assim, além de todos nós aqui do grupo? Todos! Todos! E todos vão argumentar, poxa, mas eu tenho sempre que fazer análise e medições baseadas o quê? No que eu tenho constituído da minha criação mental. Mas aí é um problema sério. Há 2022 anos atrás, nós poderíamos falar isso. Com a experiência do exemplo do Cristo, não podemos mais. Ele deixou um exemplo fiel. O que é ser de Deus? O que é ser de Deus?
E o que o seu principal foco tem que ser: eu preciso implantar esse reino de Deus no meu coração, no meu mundo íntimo. Toda prece é justamente essa busca. Eu quero implantar o reino de Deus no meu mundo íntimo, porque o reino que vive lá é o reino do eu, é o seu próprio reino. Por isso essa página é tão complicada, porque ele é muito sutil, nos falta sentimento de perceber que nós temos um reino. Ué, ele não está falando aqui de criações mentais que dá origem? Quando ele fala criações mentais, todo mundo acha que é coisa simples. Ah, criação mental é um pensamento. Pensei em fazer amendoim. Pensei em fazer cocadinha. Pensei em comer pão com manteiguinha derretidinha, com calor. Isso não é criação mental. Isso não é criação mental. Isso é um hábito. É você recordando o hábito com relação à manutenção do corpo físico. Ele está falando que criações mentais do espírito que está em condição encarnado ou fora do corpo físico e que não tem nada a ver com manutenção de roupa, uniforme de trabalho chamado corpo físico. Criações mentais profundas. Então, por vezes, a gente cria uma criação mental assim. E eu já falei isso para diversas pessoas, algumas se ofenderam comigo, e eu peço que vocês não se ofendam comigo, por favor. Já estou falando de antemão, porque algumas pessoas já se ofenderam comigo. Então, uma vez eu falei assim, num estudo, num grupo, existe uma criação mental muito estranha. A pessoa diz o seguinte: uma casa feliz, uma casa maravilhosa, qual é o seu padrão mental, qual é a sua criação mental de casa perfeita? É a casinha amarela de cerquinha branca. Por que você acha que o pessoal de marketing coloca isso em comercial quando diz que vai sortear uma casa? Já perceberam? É sempre uma casinha amarela de cerquinha branca. Eu tô rindo, porque quando a gente se percebe, a gente toma um susto. Caramba, o cara para vender o produto, para vender aquela ideia, ele conhece mais de mim mesmo do que eu me conheço. Não é que eu sou atraído pelo campinho gramado, cerquinha branca e casinha amarela. Cachorro correndo. Tem um porém aí, né? Sim. Quando a gente... Isso aí é uma... Ou seja, a gente, enquanto espírito, ainda não viveu determinadas experiências, a gente realmente vai até sentir, procurar e buscar isso. Mas quando a gente já viveu... a coisa mais importante, né? Você vai pontuando, nossa, é a paz, é você estar agindo assim, enfim, é o bem. Cadê tapete, cadê janela, cadê casa, assim, cerca, piso, nada disso mais interessa para você, isso já foi para o espaço. Aí tu tem que já ter vivido uma experiência realmente, ou seja, chegou o teu momento que você viveu, e aí o teu olhar já não te interessa. Não é assim? Exatamente, está correta. Mas você vai perceber que você já teve essa criação mental. Na verdade, a gente geralmente percebe quando a gente se despede dela. Você falou perfeitamente. Quando a gente se despede dessa criação mental, você nem fica infeliz da casa não ser amarela. Porque tem pessoas que ficam infelizes, ficam tristes. Uma vez eu vi uma pessoa chorando, né? Chorando. Eu fui na casa de um amigo meu e a mãe dele estava chorando copiosamente. E eu achei, o cachorro morreu, um parente morreu, alguma coisa aconteceu, alguma desgraça. E quando eu fui ver, é porque no quintal dela bateu um vento forte, levaram as telhas, e aí sujou tudo, destruiu tudo. A varanda que ela cuidava e gostava muito. Ela estava chorando profundamente. E eu fiquei assim, aquilo me assustou, né? Essas coisas me assustam. Eu falei assim, caramba, como é que a pessoa pode depositar sentimentos para um objeto? E talvez, se você for falar, ela vai te maltratar. Porque ela vai obrigar você a respeitar a criação mental dela. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós criamos castelos. O castelo dessa percepção, tem que ser assim. Tem que ser assado. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu e e eu sequei a mão, né, na toalha e deixei torta a toalha. Aí a mãe dele foi lá, eu acabei de abrir a porta, estava me esperando lá de fora da porta. E eu não entendi aquilo. A senhora quer usar o banheiro? Desculpa se eu demorei. Não é isso não. Ela entrou para fiscalizar o que eu fiz no banheiro.
Aí ela viu que eu deixei a toalha um pouquinho torta, ela foi lá e alinhou, juntou as 4 pontas e alinhou. E voltou e sentou na sala. Eu falei assim, meu Deus do céu! Essa mulher vai desencarnar e vai obsidiar esse lugar até o último minuto. Porque é uma criação mental dela. E ela está presa a essa criação mental. Né? Então, é nesse sentido, a gente não percebe. Ah, mas eu já me libertei disso. Tá, mas estivemos prisioneiros a isso. E aqueles outros assuntos a gente não percebe que são criações mentais nossas. Por exemplo, é uma criação mental nossa a gente querer fazer uma prece ou estar falando do Cristo e querer o Cristo aqui exatamente do nosso lado. Exatamente do nosso lado. A gente sabe que o pensamento dele, que ele pode movimentar energias, até mesmo se ele estiver em outra galáxia. Não existe limite nenhum físico para ele. Ele não está prisioneiro a essa forma de se manifestar no espaço-tempo. Não existe tempo para Jesus. Não existe condição física para Jesus. Ele não tem corpo físico. Nunca teve. Quando esse planeta está sendo criado, ele já era um espírito puro, muito puro. Foi escolhido para participar da criação do planeta. Bilhões de anos à nossa frente. Bilhões de anos. Então, imaginar que ele tem que vir e estar do nosso lado, não é isso. É você. Ou seja, cada um de nós é que temos que colocar os nossos sentimentos ao lado do Cristo. É o contrário. Ele falou isso para não impressionar os discípulos e para estimular os discípulos a fazerem prece, a focarem e fazerem prece baseados na cultura cristã que ele estava instituindo, aquela boa nova, aquela vivência que hoje nós chamamos de cristianismo, que é a vivência da lei divina chamada de boa nova. Lembrando, evangelho não é uma palavra nova, é uma palavra que pertence ao reino, ao Império Romano, tá ok? Vem de evangelho, pertencia ao Império Romano. Ele simplesmente pegou essa mesma identidade. Então, evangelho é do Império Romano. A própria tradição de você sentar, estudar o evangelho e não fazer nada com ele na sua vida pessoal, você está vivendo uma tradição romana. Uma tradição puramente romana. Era assim que os romanos vivenciavam todas as culturas e filosofias da Terra. Mas ele olhava por cima, olhava com os olhos. Eu só estou conhecendo, vendo qual é, e vou viver o que eu quero. Isso é um conceito romano de vida. E que nós temos como criação mental nossa. Por isso que essa parte da criação mental é difícil a gente perceber. A gente não percebe que temos esse tipo de criação mental. Então, a origem das nossas criações mentais são baseadas nas nossas construções de milhares de anos. É esse o problema. Você não é capaz de criar alguma coisa que você não vivenciou. É impossível. Mas esses espíritos que vêm aqui na Terra, que desenvolvem tecnologias, força atômica, energia atômica, eles estudaram antes de reencarnar. Eles estavam focados nesse trabalho. E eles não realizaram sozinhos. Quando chegaram aqui na matéria, mergulharam no uniforme de trabalho, eles não tinham condições de identificar e conhecer isso, perceber. Eles tiveram que passar pelo processo da intuição, porque o trabalho tem que ser por cooperação. Inclusive para não transbordar, inclusive para transbordar só não, porque é exatamente assim que funciona a evolução divina, por cooperação. Então, Nikola Tesla, né, todo mundo acende luz em casa por causa de Nikola Tesla, né, desenvolveu a transmissão de energia elétrica, corrente alternada, só existia corrente contínua. Então, N nomes, e Nikola Tesla falava. Quem já leu alguma biografia sobre Nikola Tesla, ele falava assim, que às vezes sentava no parque, olhava assim para o lado, ele via uma máquina funcionando, e ele desenhava aquela máquina. Mas ele desenhava, ia para casa, entendia o princípio da máquina e publicava patente. Só falta um minuto. Vamos então abrir outra sala, tudo bem?
A gente continua na próxima sala. Desculpa. Não tem problema nenhum, vamos lá. Os maridos dois atrapalhando. Não, que isso, tranquilo, vamos lá. Ele fica aqui quietinho só ouvindo. Então, assim, para a gente compreender a profundidade do que Emmanuel está fazendo, a gente tem que ir parágrafo por parágrafo. É por isso que eu peço sempre desculpa. Porque todo mundo fica assim, caraca, o cara ficou 1 hora numa página inicial. E eu fico às vezes assim, caramba, devia ser um dia. Se bobear, devia ser uma semana. Somente nessa página inicial. Entendeu? E talvez ele tenha feito isso. A sensação que eu tenho é que Emmanuel ficou séculos estudando. Séculos percorrendo a opinião de outros espíritos. Como é que você sente sobre isso? Como é que você... Ele não escreveu isso por uma inspiração e sai escrevendo, tipo psicografia. Eu acredito que ele realmente foi atrás da percepção de outros espíritos que tenham sentimentos mais nobres, mais sensíveis, entendeu? Em cima do que você explica agora, dessa questão da página inicial, então seria interessante, quer dizer, para a gente começar a pensar e repensar sobre isso, é necessário que a gente tenha aquele momento de preparação para entrar no Evangelho. Mas, então, seria o quê? Trazer um versículo, assim, alguma coisa assim, bem restrita, bem pequena, para fazer um breve comentário, não uma página que existe, como você falou, todo um estudo. Exato. Para mim seria uma música ambiente, uma agenda cristã, outros livros mais simples. O Agenda Cristã é um livro para quem está adentrando no espiritismo. Acabou de chegar. Ele é tipo assim, não matarás, não roubarás. É mais de convívio social. Olha, não engana seu chefe, tá? Não faz essa maldade. Ou então aquele livro, Coragem. Tenha mais coragem, não fica se decepcionado. São páginas mais imediatas de percepção. Essas páginas aqui de Emmanuel não dá para conversar em 20 minutos. Não dá. A não ser que você faça exatamente isso, como a gente sempre fez no passado. E faz em página inicial, quando alguém diz que você tem 10 minutos. Você vai lá na conclusão e lê a conclusão. Gente, é isso assim assado. Todo mundo balança a cabeça, quase fala amém. Né? Uma expressão em latim, no que assim seja. Mas, na verdade, a gente... Um outro ponto. Para quem está iniciando, você não tem como aprofundar como você está fazendo com a gente no estudo. Não tem. Então, pode passar batido, fazer aquele resuminho, para como preparação, que aí já é válido, nesse sentido. Claro, exatamente. Esse estudo que você está fazendo, todo esse estudo dessa página, eu só vejo assim caber nesse estudo, até pode caber. Numa reunião pública de quem está começando, então, nada a ver. Não tem como. Por exemplo, essa página da prece aqui vai fazer todo sentido estudando obsessão. As teias que ele está comentando aqui são as teias da obsessão. Estamos interligados. Os meus pensamentos perturbados em certas áreas, em certos setores, estão interligados com certas almas que também estão com as mesmas perturbações. Você que está na frequência do rádio, do pensamento desses grupos. Ah, mas eu quero me ligar ao Cristo. Ok. Então você vai ter que vibrar o seu mundo íntimo, os seus sentimentos, amar e servir continuamente, minuto a minuto. Onde a sua única satisfação é estar cooperando em qualquer manifestação de trabalhos divinos. Nós somos assim hoje? Ainda não. Mas temos que perceber. Caramba, eu não sou assim. O quanto que eu posso me melhorar em uma semana? O quanto que... Porque se você parar para pensar, as nossas semanas são exaustivamente repetitivas. É impressionante. Parece aquele convite assim, muda. Porque semana que vem vai ser tudo igual. Muda, porque semana que vem vai ser tudo igual. Você está preso num loop de tempo. Não muda nada. Rotina, você já nem percebe a rotina. O que se passa, então? Então, eu digo o seguinte, o que eu estou falando em termos de mudar é o seguinte, se eu pedisse para cada um aqui do grupo listar 3 assuntos, lista 3, não vou falar desejos, lista 3 assuntos que você quer se aprimorar 50% mais. Você quer exercer mais. Vamos supor, eu vou pedir para cada um listar
3 assuntos que você quer passar a fazer mais. Pode até ser a parte mecânica, não tem problema. Eu quero lavar 50% a mais de louça semana que vem. Eu duvido que alguém escreva isso. Eu quero varrer a casa das outras pessoas. Só a minha não basta. Ninguém vai escrever isso. Eu quero amar todos os cachorros de todos os vizinhos. Eu duvido que alguém escreva isso. Todo mundo reclama do latido do cachorro do vizinho. A gente perde logo um caminhão de paciência. Exatamente. Então, se a gente for pensar, a gente está meio distante da essência do Cristo, mas muito distante ainda. E assusta, porque parece que você está realmente num pontinho no meio da galáxia, distante do centro da galáxia. E estamos mesmo distante do centro da galáxia. É um problema sério. Estamos orbitando em volta do Cristo, todos nós estamos, e tentando nos aproximar do centro. Mas é um esforço hercúleo, de Hércules mesmo. Muito esforço, muito grande, de atenção, de se preocupar em querer gerar o bem, de se preocupar o tempo todo. Eu só posso colocar meu coração e a minha razão para interpretar a vida segundo os moldes do Cristo. Todo e qualquer mal que eu vi na Terra, eu vou compreender as imperfeições alheias. Eu vou tolerar as imperfeições alheias. Todo mal? Se eu pedisse para cada um listar 50 maus que você não tolera, que ninguém tolera, vai faltar papel. Todo mundo vai escrever 500. Esse é o problema. É aí que a gente toma um susto. O quanto nós estamos distantes. Então, quando a gente fala de criações mentais aqui, não é pensamento simples. São criações que moldam a nossa forma de pensar. Moldam a nossa forma de pensar. Esse é o problema. Então, ele deixa, nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese. Ele não deu esse exemplo da parede à toa. Porque quando ele fala que quando a gente faz a prece, nós vamos aurir energias e aurir fonte de luzes fora dessa redoma, desses castelos loucos e psicóticos que nós criamos todos os dias. Criamos no sentido de animar, porque o castelo já está criado. Nós estamos vivendo dentro dele. Já viu alguém? Levou, sei lá, 60 anos para construir uma casa, ou um prédio, ou um castelo. Aí agora você fala, você não vai morar nele? Você vai morar na casinha ali fora, pequenininha, feia, de madeira, todo descacetado. Vai ficar triste. Ele fica triste automaticamente. Aí você fala assim, bom, você construiu um castelo, cara. Você não ficou feliz, não, pela experiência? Não, eu queria, meu desejo central era viver no castelo. Esse é o problema das criações mentais. As criações mentais passam a se tornar desejos centrais e passa a guiar as nossas escolhas. E a gente chama isso de característica pessoal. É uma loucura. Muito difícil de perceber. Então, quem está cercado de paredes, qual o problema de estar cercado de parede de qualquer construção? Não entra luz. Quando ele está falando que está cercado de parede, ele não está dizendo que tem janela. Ele não está dizendo que tem porta. Ele está dizendo que você sentou cimento, tijolo em tudo. Não entra luz. Não renova o ar. Nada. Você está enclausurado ali dentro. E feliz, porque tudo que está ali dentro está do jeitinho que você quer. Nada mais. Você não quer que nada mude. Tudo fica exatamente no mesmo lugar. Porque esse é o seu conceito de felicidade. Aí todo mundo começar a pensar, caramba, será que meus conceitos de felicidade são assim? É felicidade do reino mineral? Tudo parado? Só aguardando tudo se modificar lá fora? É exatamente assim. Nós não achamos que temos que cooperar com o trabalho da lei de progresso junto com Cristo. Não existe transformação do planeta sem trabalhar com a lei de progresso do Cristo. Não tem como. Não tem outro caminho. Então ele deixa claro, como pensas, viverás. Ele não falou que nossos pensamentos são paredes? Olha só as figuras. Essa página é muito complicada. Ele falou, nossos pensamentos são paredes. Então você já criou aquela imagem na sua mente. É como se fosse um quarto, sem janela e sem porta. Você vive lá dentro. E lá dentro tem água, luz artificial, comida à vontade.
tudo para satisfazer todos os seus prazeres do corpo físico. Tem tudo para você lá dentro. Por que você vai querer sair? Você quer viver uma aventura? Vai ter uns recursos digitais sofisticados, você vai viver um joguinho digital, você pode estar se sentindo escalando alguma coisa, uma grande aventura, mas você está exatamente no mesmo cômodo, você não saiu de lá. Você vai tomar um susto, porque é assim que nós sentimos em relação à reencarnação. E não é porque alguém colocou esse sentimento em nós, não. Nós criamos eles. É criação nossa. E o nosso pensamento persegue essas fronteiras, de estabelecer essas fronteiras. Eu queria perguntar outra coisa a você. Sim, pode falar. E como tem a ver com a página e tem a ver com o estudo da gente, que é o obsessor, eu queria perguntar assim, e quando a gente, assim, a gente tem notícias, digamos, a pessoa, ela quer, ela se interessa por tudo isso, mas então, aí você falou das paredes, eu já estou aqui pensando, e ela diz, eu esqueci que hoje é dia de reunião, ela se desperta, ou então ela se volta para outros interesses, essa prisão junto com influências, essa prisão porque ela mesma está se prendendo, somada a influências exteriores, espirituais? Sim, mas vamos compreender uma coisa. Isso é uma coisa difícil, isso é outra criação mental nossa, difícil a gente se desprender. Eu vou falar aqui, vocês vão achar que eu sou louco, me perdoem, mas eu vou tentar corrigir. O futuro do desenvolvimento da lei de progresso individual de cada um de nós não está circunscrito a nenhuma instituição religiosa. Nenhuma, zero. Quando você vai lá e faz um trabalho, por exemplo, na parte de reunião mediúnica ou reunião de desobsessão, você assinou um pré-contrato com o Cristo para desempenhar a sua consciência junto com o Cristo nesses trabalhos. Não é opcional. Você assinou o documento. Todos nós assinamos. A maioria não sabe disso. Mas para mim é como se tivesse assinado um documento. Você não tem volta. Você assinou esse documento. Você tem que servir ali naquele sentido. Por quê? Porque é a forma que você está concordando de acesso, onde o amor irá o quê? Apagar a multidão dos pecados. Que pecados? A forma de sentir distorcida. A forma da consciência distorcida. Você não quer mais essa consciência distorcida. Você quer ouvir o problema dos outros, ouvir as acusações dos outros e não se inflamar junto e, o melhor, fornecer o seu coração por amor e exercer esse amor naqueles minutos. Então, quando algumas pessoas se afastam da instituição religiosa, seja uma igreja, seja o que for, o centro espírita, por vezes é o Cristo dando tarefa. A gente não interpreta assim. Só tem salvação, só tem solução se for aqui do meu lado. Não é assim que a vida funciona. A vida não é uma equação linear. Não é. Quem está podendo ir, ótimo. Quem não pôde ir, vamos orar por eles, por essas pessoas. E reconhecer se o Cristo chamou essa pessoa para trabalhar intensamente em outras frentes, é porque o Cristo sabe o que é necessário. Então não podemos só imaginar que é a pior escolha da pessoa, tá ok? Só fazendo esse parênteses. Mas sim. Mas olha só, isso ainda é tudo exterior, como você está falando, está perfeito nesse sentido, perfeito que eu digo assim, no meu entendimento, claro. É perfeito, é tudo exterior. O templo, tudo isso é exterior. Agora, essa coisa íntima, que às vezes a gente, né, poxa, eu tenho o propósito de agir melhor assim, com essa pessoa. Isso já vai, somos nós conosco mesmo, nossa consciência diante de Deus, e às vezes a gente se dispersa, a gente fica preso nas nossas paredes e influenciado por culpa nossa, não é isso? Não, exatamente. Mas por que eu estou falando sobre isso? Quantas horas tem uma semana, contando dias e noites? Eu sempre falo isso, eu sou até chato. 168 horas. Não é porque você ficou 1 hora numa casa espírita ou num grupamento religioso, revisitando e reeducando a sua consciência, adquirindo novos recursos, que você vai automaticamente utilizar bem as 167 outras horas. O desafio das 167 outras horas continua. A pessoa vai ter que exercer o amor, exercer os sentimentos da caridade,
no lar, na rua, no trabalho. Pô, mas o carro me atropelou e arrancou minha perna. E você vai falar, graças a Deus. Se Deus deixou, quem sou eu para questionar? É um nível de consciência completamente diferente do que nós vivemos hoje. Hoje, o nosso grau de milindre e de dificuldade é tão grande que a gente não quer que aconteça nada com a gente. Né? Uma vez uma pessoa caiu na rua. Né? Foi até minha mãe, tropeçou, caiu na rua. Aí ela, né, bravejou, não sei o quê, puxa vida, não sei o quê, tropecei. Falei, mãe, qual sandália você estava usando? Não, estava usando sandália aqui, não sei o quê. Mãe, deixa eu ver a sandália. Deixa eu ver a sola. Minha mãe gosta de usar sandália até quase penetrar no pé. Tava careca já. Falei assim, mãe, sandália careca? Acabou, né? Vai escorregar se você... Qualquer piso liso vai escorregar. Eu fico bobo de não ter escorregado antes. Não, mas aí escorregou no lugar que eu tava dando um passo e eu consegui me agachar e não me machuquei. Você devia estar pensando assim, graças a Deus que eu escorreguei com esse calçado careca, igual pneu careca, num lugar que eu consegui me apoiar e ainda me machuquei a mais. A gente não enxerga isso como uma ajuda. Então, novamente, a nossa forma de interpretar a vida tem que ser em outros padrões. A gente tem que observar que tudo de bom ou de ruim, que a gente classifica que é bom e ruim, na verdade é sempre focado no nosso bem. Nós é que somos sensíveis demais ao mal. Nós é que somos sensíveis demais. Se estamos focados no bem e estamos sempre cultivando o bem, a gente não tem tempo nessas 168 horas para animar pensamentos ou sentimentos ligados ao mal. Esse é o grande problema, é a ausência de pensar no bem. Estar conectado com Cristo, o Cristo está aqui, o seu sentimento, o seu pensamento está conectado ao bem, realmente, você está pensando em produzir o bem o tempo todo. Se você está, pode ter certeza, todos os trabalhadores do Cristo vão estar sempre em contato com você. Por isso que muitos autores explicam, olha, alguém ali amparando alguém com coração generoso, realmente sincero, é uma prece. Porque é verdade, é uma prece. Ele está realmente animando os sentimentos de compaixão, animando os sentimentos de fraternidade, exercendo a benevolência, ou seja, produzir o bem sem esperar nada em troca, compreensão e tolerância para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ele está realmente exercendo as ferramentas do amor, que é a caridade. Então, por isso que é tão complicado esse aspecto. Eu não sei se eu consegui me fazer claro nesse sentido. Eu preciso só avançar aqui porque a Ana vai brigar comigo. Vai brigar comigo. Você tomou a hora toda para falar. Mas é o que você falou também. A Perdoe. página, essa página muito ensinamento. Essa página tinha que ser separada em 5 capítulos. Ela é muito pesada. Ela é muito profunda. E é maravilhosa para transformar nossa forma de pensar sobre a prece. Pô, você está ali lavando a louça, feliz pelo reino mineral, feliz pelos potenciais daquela química que dissolve a gordura, feliz de poder exercer o cuidado com os utensílios do lar que os outros vão usar. Você ficaria muito triste se fosse somente os utensílios para você. Mas como é para todos, você está feliz. Nossa, eu estou conseguindo fazer um lavar a louça que é para todos e aquilo te dá alegria. É esse o momento em que você está em harmonia, realmente em sintonia com os ideais do Cristo. Essa é a questão. Muda muito a nossa percepção e nossos sentimentos com relação à vida. Mas a gente temos que admitir e ser sinceros. Nós não vivemos assim. Alguém chega lá, bota uma pilha muito maior de louça, a gente não agradece e fala, puxa vida, lá vou eu ter uma nova chance de exercer sentimentos que eu não teria chance se eu tivesse em outros contextos. A gente não vive assim. A gente sempre foge do trabalho, achando que o trabalho nos escraviza. Até a palavra trabalho é horrível, né? A palavra trabalho, todo mundo conhece a origem, né? Trabalho vem daquele tríbalos, né? Que é como os 3 tipos de chicote que usava contra os escravos. Daí veio a origem da palavra trabalho. Então associava-se o quê?
que existia um grupo da sociedade que não precisava trabalhar, tinha que ficar só pensando, e um grupo que só trabalhava. E o que o Jesus fez? Se vestiu no último minuto como o mais humilde servo e lavou os pés dos discípulos. Aquele lavar os pés tem mais de uma forma de interpretar, especialmente com relação ao trabalho. Ele quis se dar o trabalho de lavar um por um. Não é que ele lavou um e falou, é isso aí, pessoal. Entenderam, né? Não precisa lavar os 12, né? Lavando um, vocês já entenderam a lógica. Não, ele foi lá e lavou um por um. Até fechar os 12. Se tivesse 30, ele ia lavar os 30. São exemplos profundos para a nossa alma, carente, para a nossa alma ainda vazia desses recursos. Então, só para poder não tomar mais o tempo do que já foi totalmente tomado, desculpa, Ana, vamos lá. Está perdoado. Obrigado. Ó, a fim de que não perturbemos as leis do universo, isso é chocante. Essa frase é chocante. Você fica com medo dessa frase. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. O que está querendo dizer? De certa maneira, os potenciais que temos capacidade de animar são autorregulados de uma forma natural. Por isso que está falando de natureza. De uma forma natural. Porque senão, faremos loucuras. Íamos produzir loucuras. Você vê, por exemplo, os filmes, os desenhos animados. É importante a gente revisitar os desenhos animados das crianças. Porque todos nós temos isso um pouquinho na nossa história e tem igualmente na história das crianças. Você sempre vai ver aquele super-herói que ele tem um poder de provocar uma grande destruição. E às vezes ele provoca uma grande destruição para fazer um grande bem. No final ele diz que é um grande bem, mas ele provocou uma grande destruição. O que ele está automaticamente mandando a mensagem para todos nós que queremos interpretar de uma forma mais profunda, mais filosófica? Caramba, se eu tivesse um poder muito grande, talvez com a minha criação mental perturbada, eu já geraria grandes destruições. Eu não sei se vocês sabem, sabe por que aquela falha da Fossa de Mariana é a região mais profunda da face da Terra, né? 11.600 e poucos metros de profundidade de água, né? De lâmina d'água. É o lugar mais profundo da face da Terra. Só que é uma fossa, é como se fosse uma quilha. Por que na Segunda Guerra Mundial aquela foi a região mais famosa e mais protegida? Quem recordar a Segunda Guerra Mundial. Rapidamente tiveram que proteger ali porque houve uma ameaça entre as forças ali da Segunda Guerra Mundial, e especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, onde foi ameaçado jogar algumas bombas atômicas naquela fossa, previamente calculadas, que iria modificar o curso do planeta, literalmente. O planeta ia sair de órbita. Matematicamente, você prova que eles estavam certos. Você pode mudar um pouco a órbita do planeta. Se você bota uma bomba exatamente ali no momento de pico, num horário cravado, você pode jogar a órbita do planeta um pouquinho fora da posição. Claro que ele, de repente, voltaria para a posição adequada e de equilíbrio, com certeza. Mas você fica chocado, você fica assim, caraca, o cara com poder atômico, ele ameaçou destruir o planeta se não fosse ficar em conformidade à vontade dele. A história nos presenteia o mesmo padrão. Olha o que acontece quando o padrão dos valores dos seus sentimentos e da sua consciência são altamente perturbadas. Você quer destruir tudo. Você não só quer, como você quase destrói tudo. Então a gente adquire uma concepção bélica. Eu tenho que ganhar essa guerra. Se eu não vou ganhar, se a terra não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Basicamente é essa notícia que foi enviada. E você fica chocado com aquilo. Você toma um susto, porque Emmanuel fala sobre isso nesse trecho aqui. Né? A fim de que não perturbemos as leis do universo. Ou seja, a pessoa quer mudar as leis do universo. Quer desconstruir as coisas que estão equilibradas e funcionando muito bem, obrigada. É uma loucura. E a gente não percebe.
Mas aí então a gente toma um susto, porque é assim que nós vivemos. Essa percepção, em macro escala, que foi falado da guerra, é assim que nós vivemos as batalhas do lar. Um vai ter que ceder. Porque se os dois não cederem, é guerra com destruições, com perturbações do universo do lar. Quantas perturbações ocorrem no universo do lar devido às nossas concepções de formas de vida, de coisas bobas, chinelo, isso e aquilo. A gente pode realmente falar dessas mesmas concepções, mas falar com mais carinho, solicitar com mais amor, com mais brandura, com mais afabilidade, com mais doçura. Por que que tem que ser sempre travando frases de guerra? Nós tratamos assim o nosso lar, assim o local de trabalho, assim a rua. No transladar é o mesmo problema. Ele parte de uma concepção nossa, de uma criação mental. Criamos uns certos valores perturbados mentais e nós impomos no lar, no transporte, no local de trabalho. E criamos perturbações em cada um desses universos. É isso que ele está falando. É muito pesado e muito crítico. Então, puxa vida, não é que essas concepções eu podia tratar. Vamos supor que eu não posso me desligar delas. É uma concepção que eu valorizo. E é natural. Né? De repente, a concepção da pessoa é: nenhum quadro na minha casa pode ficar torta. Todos têm que ficar alinhados, nivelados. Só um exemplo, tá? Hipotético. É uma hipótese dando uma ideia simples. Se a pessoa vê o quadro meio torto, todo mundo fica desesperado. Nossa, aquilo é um caos, aquilo incomoda a pessoa. Magoa, incomoda. E quem não for lá corrigir, não está exercendo aquela concepção daquela família. E todo mundo fica zangado. Vamos imaginar isso. Você não pode exercer aquela mesma concepção com mais carinho? Com mais fraternidade? Fulano, você viu aqui o quadro. Você poderia me ajudar? Sempre alinhar o quadro? Poxa, eu conto tanto com o seu coração valoroso e carinhoso, me ajudar nessa tarefa que é tão importante para mim. Quem não vai ajudar essa pessoa? Mas queremos agir assim? Ou queremos impor um poder e subjugar terceiros? É isso que essa página vem comentando, porque isso é uma prece. Esse é o problema. Quando estamos subjugando, é uma prece. E chamamos outros grupamentos, nos interconectamos com outras mentes, mas não é do Cristo. Né? Então, ele coloca: recolhe-te e enxergará o limite de tudo e o que te cerca. Essa frase é belíssima. Eu estou quase imprimindo essa página aqui, eu vou colar e fazer um mural dessa página. Recolhe-te e enxergará o limite de tudo o que te cerca. Por que ele falou recolhe-te? Recolher as reações desse seu psiquismo. Recolhe essas ações que você costuma fazer genuinamente, naturalmente, recolhe elas, pare de exercer elas. Aqui não é se recolher num quarto para orar, não, tá? A maioria vai entender isso, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando: recolhe-te e enxergará o limite de tudo. Se você se trancar num quarto para orar, você vai enxergar o limite de tudo? Não é disso que ele está falando. Ele está falando: recolhe-te, a forma como você se manifesta, para de se manifestar. Para de se manifestar. E você vai enxergar o limite de tudo, o que te cerca. Eu estou ferindo o limite daquela outra consciência. Eu estou maltratando aquela outra pessoa que eu chamo de companheiro ou companheira, ou de irmão ou irmã, ou de amor. E eu não estou percebendo. Recolhe-te. Recolhe a forma como os seus tentáculos da sua consciência e do seu coração reage nesses ímpetos de concepções perturbadas que você já anima. Para e não reage. Para um pouquinho. Fica algumas horas sem reagir e observa. Você vai ver o limite de tudo. O limite de tudo. Que você vem violentando. Você vem invadindo países. Você vem invadindo consciências. Você vem deflagrando desarmonias. Você vem roubando a paz. Até na evangelização a gente está conversando sobre isso nos 10 mandamentos. Não roubarás. Não estou roubando nada. Mas você está roubando a paz dos outros. Você está roubando a esperança. Você está roubando
o senso de alegria ou progresso. Então tá roubando um monte de coisa. Como você lê no sentido mais de maior espiritualidade. Estamos falando aqui na condição de maior espiritualidade possível. Então recolhe-te, se você é um espírito, e você sabe que é um espírito imortal. Imortal? Como assim recolhe-te? Não tem um lugar que você vai se recolher. É recolhe-te, para de exercer as suas psicoses durante só alguns minutos. E você vai ver o limite de tudo. Que você vem operando além dos limites adequados que te cercam. A frase é muito bela. A gente não para meditar isso no final do dia ou no final da semana, seja o momento que for parar para fazer isso. Recolhe-te, para de exercer isso. Peraí, eu vou ver tal coisa errada, eu vou ver o quadro torto e não vou reclamar. Eu vou recolher esse exagero da minha consciência e vou favorecer que o ambiente se ajuste a essa necessidade, porque eu acho que é uma necessidade, e a pessoa vai desencarnar achando que é uma necessidade. Ela não consegue se libertar disso. É um conceito, uma concepção dela. Ela acha que isso é a essência dela. O quadro tem que estar nivelado. Aonde surgiu isso? Só estudando as trocentas encarnações para trás. Mas só para acelerar, a pessoa vai ficar prisioneira daquilo. Mas tem que ser nos moldes como a gente tem reagido e agido? Não pode ser nos moldes do Cristo? Você não pode colocar que aquilo é uma necessidade, você pedir com amor, com carinho. Se ninguém fez, você faz. Não zanga, não se compromete a promover o mal para que aquele conceito funcione. É assim que a gente fica hoje. A gente é usuário do mal para atender as nossas concepções. E depois ora para o Cristo. E se reúne e fala: Senhor, estou aqui com mais de um reunido, você está aqui comigo. Não está, cara. É lógico que não está. Está em frequências totalmente diferentes. A pessoa está sempre impondo chicotear tudo e a todos para satisfazer as próprias concepções. Então essa frase aqui é lindíssima, mas é difícil a gente perceber. Aí ele fala depois: expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Aí ficou mais pesado ainda. Mais pesado ainda. Porque você vai encontrar o quê? Que aquela outra consciência que convive com você está buscando o amor, a paz e a harmonia, todos esses conceitos infinitos com as mesmas dificuldades que você. Aí você vai ver o infinito de tudo. Todo mundo vivendo essas buscas infinitas. Você vai observar que a pessoa igualmente se degladeia, né? Um cônjuge, uma filha, um filho, com as mesmas dificuldades de alcançar essas infinitas buscas de sabedoria, de melhor escolher, de melhor ponderar, de melhor agir. Geralmente a mãe e o pai são muito preocupados com os filhos com relação a isso. Eu acho que minha filha não está fazendo um bom julgamento sobre essa situação. É engraçado, né? Como é que é o pai e a mãe às vezes fica se preocupando com a geratriz da escolha. É isso que ele está falando. Quando você se expandir, eu vou me expandir. O que significa você se expandir? Você passa a se preocupar com todos, com os objetivos infinitos de todos nós. Nossa, aquela outra consciência que está convivendo comigo também precisa aprender a amar igual Cristo nos solicitou. Ele também precisa desenvolver sabedoria igual Cristo exemplificou. Eu tenho que fazer o possível para me expandir e dar esse exemplo de renúncia e dar esse exemplo de amor aonde eu estiver. Porque se eu fizer isso, se eu me expandir esse ponto, eu vou encontrar essas almas buscando exatamente as mesmas coisas que eu busco, que é o infinito de tudo o que existe. Porque o infinito de tudo que existe é Deus. Estamos todos buscando, orbitando, né? Níveis energéticos diferentes, mas todos buscando o mesmo centro, a mesma unidade, que é Deus. Então aqui a frase, são duas frases filosóficas muito profundas e que a gente passa batida. Isso aqui, eu tô falando sério, eu vou imprimir isso aqui, um mural gigante, vou colar lá no Galilé. Eu vou distribuir essas folhinhas. Vou perturbar agora. Vou agora fazer a obsessão reversa. Obsessão reversa. Eu nunca vi a página tão profunda quanto essa, Germano. Muito profunda.
Então, Melhor colocar logo na porta de entrada. lógico, eu tô brincando, mas eu posso botar um pôster, né? Então, para que nos elevemos, olha como é que agora faz sentido as frases anteriores. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, que nós estamos orbitando Deus, queremos chegar próximo do centro, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. Aí ferrou. Poxa, mas quando eu tô orando, eu não tô pedindo luz. Quando eu tô orando, eu não tô pedindo amor nem verdade. Aí ele tá falando o seguinte: não importa o que você está falando na prece, se o seu sentimento de transformação é genuíno, se o seu sentimento de mudança é genuíno, se você quer realmente aurir reflexos da luz divina na sua consciência para melhor produzir o seu dia a dia, para melhor viver a vida, sim, você está pedindo luz. Sim, você está pedindo desenvolver e aprender novas formas de amor. E sim, você está pedindo para enxergar a sua própria verdade, decadente, deficiente, imprecisa, inconstante. Na hora da prece, você está buscando tudo isso. Aí, às vezes, ficamos com o pensamento todo perturbado, falamos um monte de bobagem, não sei o quê. Mas a ideia é, você está gravitando em torno de Deus, não tem escolha. Assim como o planeta Terra vai se descolar do Sol, da gravidade do Sol. Impossível. Você está prisioneiro ao Sol. Não tem como viver fora de Deus. Não existe viver fora de Deus. Mas aqueles espíritos persistentes no mal, que não sei o quê. É só princípios de ignorância. Estão ignorando essa necessidade que ele mesmo sente falta. Qual é o real problema da nossa infelicidade? A nossa falta de progresso moral. Quando estivermos com um progresso moral ainda melhor, vamos ser menos infelizes. Porque a infelicidade ela é proporcional aos nossos abismos. Tudo na vida a gente fica naquela frase, tudo bom ainda presta. Nossa, esse sol é tão bom. Pô, mas ele dá câncer, hein? Nossa, essa cachoeira é tão maravilhosa. Pô, mas é um barulho infernal, hein? Esse troço não desliga nunca. Já percebeu que todo mundo vive assim? É o nosso momento espiritual. Então, tudo a gente acha maravilhoso, mas nada presta. Porque nós não conseguimos nos integrar facilmente na criação. E é verdade, não conseguimos, ninguém consegue. Por isso precisamos da oração. Para pedir, Senhor, que os abismos do meu mundo íntimo não parem a minha capacidade de progredir. Não parem a minha capacidade de me elevar. Você está admitindo as suas verdades. Senhor, eu tenho que aprender a amar. Eu queria tanto tratar aquela pessoa com mais carinho, com mais amor. É um desejo realmente genuíno. Me inspira, porque na verdade eu não sei como fazer isso. Falaram desse negócio esquisito chamado de afabilidade e doçura, mas eu não sei falar com doçura. Eu não sei falar carinhosamente. Me ajuda. Eu fico até com vergonha. Parece coisa de homossexual, parece coisa de pessoas que são muito sentimentais. Me ajuda. E adivinha, a prece vai ser ouvida profundamente, porque é um desejo genuíno e natural de se elevar. Ela está em congruência com os processos da lei de progresso. É essa a questão. Mas, Senhor, eu preciso de tanta luz, porque eu vivo caminhando em trevas. A minha consciência está sempre trevosa. Ela só enxerga o mal. Não consegue enxergar as luzes que estão em todos os lugares. Está entendendo? A nossa vista que não enxerga essas luzes. As luzes estão lá, na natureza. Tem gente que vai numa cachoeira, vai num lugar assim, né, mais verde e tal, mais maravilhoso, a pessoa não se sente bem. E tem pessoas que vão e falam, nossa, eu sinto como se tivesse, sabe, um mar de energia aqui diferente, que me restaura, é incrível, tem uma coisa diferente aqui. E tem. Porque aquele tem mais sensibilidade a essa luz do que o outro. Então, sim, eu preciso ter mais sensibilidade à luz divina, que está em todos os lugares. Sou eu que não percebo, porque eu estou entre paredes, sem janela e sem porta, sobre luz artificial.
E por ironia do destino, estamos reunidos em nome do Cristo em luz artificial. Não tem ninguém aqui, né? Agora é noite, estamos sob luz artificial. Não estamos tendo acesso ao Sol, né? E é proposital esse ciclo do planeta. Valorize o Sol. O Sol está continuamente irradiando. Só que tem hora que você está numa face escura da Terra. E depois está numa hora que está numa face clara. É proposital. Para a gente despertar para essa necessidade. Imagina quantas coisas estão com luz divina nos mais diversos absurdos que a gente acha que é um absurdo, mas possui uma luz divina e a gente não percebe. A gente não percebe. Então, quando você pede luz, não é luz para você. É perceber a luz, perceber a manifestação divina na sua maior grandeza. E, igualmente, desenvolver esses potenciais de amor e a verdade, que é cada um de nossas consciências ainda muito inferior. Esses 3 recursos principais, que têm a ver com pedir, buscar e bater, tudo se interliga. É o que está nos elevando. Toda prece é um pedir, buscar e bater. Pedir caminhos de transformações da verdade que está ainda o nosso mundo íntimo. Cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de egoísmo. É igualmente buscar aprender a amar. Como melhor produzir esse amor, esse tal de amor. E, é claro, quando a gente bate a porta do Pai pedindo trabalho, que a gente perceba melhor como o trabalho é orquestrado, como tudo funciona, como todas as luzes divinas estão sendo irradiadas e exercidas. E assim vamos conseguir o quê? Trabalhar cooperativamente, contribuindo com o nosso pequenino quinhão, com o nosso copinho de água fria, nas grandes vorazes do destino, em todos os abismos que nos forem solicitados trabalhar. Porque lá tem luz, é a gente que não vê. É esse o problema, né? Então a prece, olha só como tudo se encaixou, hein? A prece, traduzindo aspiração ardente de subida espiritual, através do quê? Do conhecimento e da virtude. É a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então, sempre Jesus fazia oração ao Pai. Aí você fala, que coisa esquisita, ele é nível Cristo. Porque todo mundo acredita nisso, né? Quanto mais você vai progredindo, menos você depende de terceiros. Mas essa é a escala do Império Romano. O imperador, ninguém questiona ele, ele faz as mais loucuras do mundo, destrói o império, destrói a todos, e tudo acaba, e acabou. Destruiu. Com relação a Cristo, não é assim. Toda prece ilumina o ideal. Então a sua marcha evolutiva é importante, é especial, porque você é especial para Deus. As galáxias não são as mesmas sem o seu coração e a sua consciência operando nelas positivamente, contribuindo com a sua personalidade, das suas experiências focadas no amor divino. Não é a mesma coisa. As galáxias sentem falta dos nossos corações. Todos eles sentem nossa falta. Aonde está o coração de fulano, beltrano e ciclana, que poderia estar aqui conosco? A colaboração dele seria tão maravilhosa, a colaboração dela seria tão maravilhosa. Então, a prece é isso. Ela vai iluminar esse ideal. É uma força que ilumina esse ideal. Está sempre reavivando essa potência, reavivando essa diferença de potencial. E acaba santificando qualquer tipo de trabalho, porque tudo pertence a Deus. E tudo é para Deus. Na prece você vai revisitar esses valores. Na prece você vai revisitar essas sensações da sua alma em harmonia com o Pai. Por isso que ele fala que santifica o trabalho. Ah, como assim santificar o trabalho? Você tem que exercer segundo os moldes e os padrões do Pai, e não o seu. Não, o que Deus espera aqui de mim? Ah, que eu faça isso aqui sem orgulho, sem vaidade. Ele quer que eu faça alguma coisa aqui que beneficie a todos. Vai chegar um ponto que a gente vai ficar assim, que beneficia a todos e não a mim. Eu posso ficar para trás. Não tem problema nenhum ficar para trás e empurrar todos para frente. Aí a gente está começando a alcançar
a agenda do Cristo, né? Então, narram esses Atos dos Apóstolos. Eu não gosto desse versículo, como a maioria acaba interpretando, eu gosto dessa interpretação aqui de Emmanuel, né? Porque todo mundo fica, nossa, os apóstolos oraram, tremeram a terra. Tremeu a terra, tremeu o lugar onde eles se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, cheio de influências, de emanações positivas, a gerar o bem, a produzir o bem, cheio de inspirações maravilhosas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aquele grupamento que eu passei lá 3 horas atrás, eu vou voltar lá e eu vou falar de novo do Cristo. E assim ele fez, mas como um incentivo. Aqueles espíritos estavam animando eles. Por isso o Espírito Santo. O Espírito Santo é todo aquele espírito que está seguindo o ideal do Cristo, animando o progresso, a lei de progresso da humanidade. Então, para Emmanuel, Emmanuel narra de forma diferente. Emmanuel narra que esse processo de tremer a terra não é físico. Ele fala, iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade. Engrandeceram-se-lhes as mentes, congregadas em propósitos superiores. E a energia santificadora, que inicialmente foi falado de tremor de terra, felicitou-lhes o espírito. Ou seja, Emmanuel está quase falando o seguinte, vocês estão lendo isso literalmente, mas eles falaram que foi uma manifestação de uma grande modificação para eles. É como se tivesse tido um terremoto que derrubou os castelos que eles tinham construído no mundo íntimo deles, e eles perceberam que lá fora existem outros objetivos extremamente nobres e que extremamente valorosos, aguardando a contribuição do coração deles, da consciência deles, focadas no Cristo. É belo demais a página, porque ela desconstrói essa parte material. Tudo a gente lê do ponto de vista material, a gente nunca lê para o espírito. Ele está falando assim, ó, ele pode ter... Emmanuel está basicamente deixando isso por escrito e deixando para a gente assimilar. Não foi isso que aconteceu. O chão não tremeu, não. O que eles se sentiram eles viram diversos locais da historiografia hebraica e judaica, diversas cidades e regiões serem devastadas. E observaram que a devastação que ocorreu por causa de terremotos, quando reconstruíram as cidades, reconstruíram elas muito melhores, muito mais interligadas, com um pensamento de amor, de fraternidade muito maior, muito mais sublimado do que tinha antes. Então ele pode narrar isso de forma figurada. A gente nunca acha que alguém de 2000 anos atrás vai falar uma linguagem figurada. É figurada. Quando ele orou, o chão tremeu. É o chão dele, o chão espiritual dele que tremeu. Não foi o chão físico. Imagina, você faz uma prece e você desencadeia um terremoto. Como é que isso pode ser bom? Impossível de ser bom. Porque essa visão materialista, né? Então, não se esqueças ou descuides, pois que o culto à prece aqui, é cultuar o hábito. Estar sempre com o hábito da prece é marcha decisiva. É marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Sim, a gente não vai perceber. Ele está deixando já claro. Nós não temos sensibilidade para perceber, mas tudo se modifica gradualmente com cada oração, buscando mais luz, mais verdade e mais amor. E mais amor. Eu quero amar melhor. Olha, eu fiz uma comida tal dia. Já viu que as pessoas estão sempre mudando de receita, tentando fazer uma coisa nova? Eu nunca entendi isso. Na minha cabeça, eu imaginava, a pessoa faz uma receita, tá bom, funciona, todo mundo come, acabou. Mas é um sentimento bruto, embrutecido. Aí você vê aquela pessoa buscando, tentando refinar, tentando melhorar isso, reduzir a gordura, não sei o quê. Aí você fica, caramba! A pessoa está buscando servir melhor ao próximo, servir melhor a todos, mas ela não percebe. Aqui, ó. Tu mesmo possas perceber. Você não está percebendo que você está mais preocupado com outra, mas você está. Então a página é fantástica. Eu sou fã dessa página. Talvez eu faça isso. Eu faça um pôster gigante e coloco lá.
Realmente muito ensinamento mesmo nessa página. E está dentro do nosso tema, que é a obsessão, porque a obsessão, qual é o recurso melhor que tem? A prece. Exatamente, mas aí quando a gente for lá revisitar o tema da obsessão e estudar em detalhes, vamos poder citar aqui diretamente o que é prece. É aurir forças para se iluminar, ou seja, para enxergar as luzes divinas em tudo. Para de criticar e de querer viver essa filosofia tudo bom e nada presta. É buscar aprender a gerar um amor maior do que você já gera. É sempre insuficiente o amor que nós ofertamos. E, é claro, é importante a gente compreender a verdade dos nossos abismos ainda. Como que nós reagimos mal em inúmeras situações. Porque é esse o papel da obsessão. A obsessão, ela trabalha profundamente na verdade. Qual a verdade? Que o nosso mundo íntimo, como de todos, seja o acusador ou não, e por vezes aquela pessoa que está nos acusando como obsessor foi ou claro, é um grande amor, que ficou zangado com as nossas escolhas, zangado, entristecido com as nossas formas de agir e reagir, e até mesmo sente a falta da distância, né? E quando está próximo, fica até triste, porque, nossa, estou próximo dele para perturbar, mas não é que eu estou gostando de estar próximo. Que tem esse problema do obsessor, né? Ele não vai admitir que está com uma raiva incalculada que cega, porque há mais uma parede. Além das paredes que ele já tem, ele acrescenta outras, né? Que é a do ódio, que é da raiva, e cria depois aquele lago em volta, né? Que são um lago cheio de crocodilo. É assim mesmo, faz parte do processo. Mas que cada um deles, dos obsessores, tem essa consciência. Nenhum deles vão ser abandonados. E não é abandonados pela nossa consciência. A nossa consciência quer, se importa e se preocupa que todos nós marchemos juntos, irmanados, reconhecendo que todos somos filhos de Deus. Desculpa aí, gente. Não, foi ótimo. Você nem... Para mim, essas páginas que você interpreta mais profundamente para nós, a mim quantas vezes eu estou aqui lavando uma louça, eu lembro de você, lembro da página de Emmanuel, a necessidade de outros, que são coisas, as obsessões simples que nos perturbam, né, todos os dias. Exatamente. A simples é a mais perigosa. Nos tiram de uma coisinha simples que te irrita, que você não está percebendo, tem que fazer com amor, é essa que inflama e faz a guerra dentro do nosso lar, né? Dentro de nós. Com certeza. Então vamos fazer a prece. Eu vou fazer a prece hoje. Senhor Jesus, como agradecemos, Senhor, por estar aqui reunidos, ouvindo essas páginas de Emmanuel. Agradecemos profundamente, Senhor, todo esse esforço que ele teve de trazer mais esmiuçado todos esses ensinamentos. Agradecemos, Senhor. Agradecemos também todo o amparo que dá ao nosso irmão, que aqui sempre facilita esse nosso conhecimento, Senhor. Agradecemos profundamente essa participação, a participação de todos que aqui estão, que nossos lares, Senhor, e os lares de todos que nos cercam, possam ser inundados pela paz que sentimos ao ouvir todos esses ensinamentos e esse conhecimento possamos levar a cada um que estiver ao nosso lado, a cada um que nos deparar nessa caminhada. Muito obrigada, Senhor, agora e sempre. Pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Maravilhoso mesmo. E continuamos com a obsessão na prova.